Afetada por sanções, a Rússia tem conseguido entregar petróleo no mundo com a ajuda de 600 navios que formam uma frota fantasma. Quem explica é a correspondente internacional de economia, Priscila Yazbek, que retorna aqui conosco. Priscila, como são esses navios e onde eles estão? Oi, Jairo. Bom dia aí para vocês mais uma vez. Boa tarde aqui em Paris. Já são quase 3 horas. Então, essa reportagem de vários jornais estão relatando isso desde que a guerra completou um ano, no dia 24 de fevereiro, como que a Rússia está conseguindo manter sua economia viva, está demonstrando uma certa resiliência, fazendo uma driblagem dessas sanções que acontecem do Ocidente. Inclusive, logo depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, havia uma perspectiva de que o PIB da Rússia caísse cerca de 10%, mas caiu muito menos, cerca de 2% no ano passado. E uma das razões para isso acontecer é porque a Rússia está encontrando rotas alternativas e parceiros alternativos, tanto para vender petróleo, que é a sua principal fonte de receita, quanto para receber produtos e mercadorias que não chegam mais pelas vias ocidentais ou por países da Europa e também de importações que vinham antes dos Estados Unidos. E aí agora, então, o destaque nesse final de semana dessas reportagens estão falando sobre essa frota fantasma, que seria uma frota composta por cerca de 600 embarcações, como você disse, ou cerca de 10% do número total de grandes navios-tanque que fazem o transporte desse tipo de produto, de petróleo. Esses navios, eles são navios que foram comprados de europeus ou que são navios que antes eram utilizados, por exemplo, para transportar petróleo de países como a Venezuela. E essa frota, então, ela consegue fazer com que os produtos, o petróleo escoe para outros países que não mais os europeus. Então, as exportações de petróleo da Rússia para a Europa hoje equivalem a cerca de 20% do volume que representavam antes da guerra. E para onde que está indo esse petróleo? Principalmente para a Índia e para a China. Então, para a China, as exportações de petróleo aumentaram 19% ao longo de 2022. Para a Índia, aumentaram 800%. Claro que quando a base é menor, como no caso da Índia, o percentual aumenta muito mais quando, de repente, há uma explosão no aumento dessa exportação. Por outro lado, Jairo, os países do Ocidente estão tentando fazer frente a esses intermediários e tentando fazer com que essas sanções, elas de fato surtam efeito para tentar tirar essas rotas que acontecem de forma alternativa. E aí a Bloomberg também traz uma reportagem nesse sábado falando que em fevereiro as receitas de exportação de petróleo da Rússia caíram 48% depois que as sanções que foram impostas pela Europa passaram a valer com mais força, né? As sanções foram acontecendo de forma gradual, mas agora a Europa proíbe qualquer exportação de petróleo por vias marítimas. E aí, Jairo, o momento agora também é de tentar fazer coibir, né, esse transporte, essa exportação e também a entrega de produtos que chegam por meio de países intermediários. Então, ontem também a gente estava relatando os esforços dos Estados Unidos para banir o fornecimento de tecnologia para empresas que acabam trazendo produtos que chegam de alguma forma na ponta final para a Rússia. Então, tem todo um esforço acontecendo neste momento de países da União Europeia e também dos Estados Unidos, depois que a guerra completou um ano, para tentar fazer com que as sanções econômicas tenham mais força e consigam frear, né, ou piorar a situação econômica da Rússia para que a Rússia fique sem meios financeiros para seguir com a guerra na Ucrânia. Volto com você.